Boa tarde a todos os internautas. Hoje nós estamos aqui para conversar com a Vera Mazagão. Eu sou a Sônia Amade, coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa. E eu vou contar para vocês um pouquinho quem é a Vera, até porque, para vocês saberem que coisas vocês podem perguntar a ela. Nós já temos aqui várias perguntas chegando, muita gente que já conhece a Vera, mas para que todos saibam o que perguntar, vamos lá. Então, a Vera é doutora pela PUC em Educação, tem tido a trajetória dela toda ligada à questão da alfabetização e, mais frequentemente, do letramento. Ela é autora de livros, de manuais para educadores, de artigos, fez várias pesquisas ligadas à questão da alfabetização, coordena o INAF e nós poderemos fazer muitas perguntas ligadas a isso, né? A nossa questão principal hoje é ajudar o nosso público a entender qual é a diferença entre alfabetização e letramento. Por que isso entrou na pauta dos educadores, dos programas? Então, nós podemos começar a conversa por aí. Boa tarde, Vera. Boa tarde, como é que vai, Sônia? Boa tarde, internautas aí do Portal do Letramento. Então, vamos lá, Vera. Vamos começar tentando conversar com os nossos espectadores de qual é a diferença de letramento e alfabetização. Porque atualmente se fala em letramento, né? Quando eu comecei a trabalhar em 66 como alfabetizadora, a gente não falava em letramento. Isso aparece quando, aparece por quê? E que diferença tem isso hoje para a prática? Então, o termo, enfim, no Brasil, o termo alfabetização sempre esteve ligado a iniciar ao processo de ensino inicial da leitura e da escrita, né? As primeiras aprendizagens iniciais da leitura e da escrita. E esse termo letramento apareceu por influência de uma literatura internacional que começou a tratar o tema não do ensino da leitura e da escrita, mas o tema dos usos e da presença da leitura e escrita na sociedade pelo termo genérico que tem no inglês literacy, que isso era uma literatura basicamente de origem americana ou inglesa, né, anglo-saxônica. E o termo literacy em inglês diz respeito não especificamente à introdução ao ensino das primeiras letras, que a gente chamaria de alfabetização, mas a esse fenômeno social que é o uso, a presença da leitura e da escrita. Tanto que o termo literacy em inglês, ele era principalmente usado quando referido aos programas de educação de adultos, né? Quando falava da educação infantil, da alfabetização de crianças, falava ensino da leitura e da escrita em inglês, né? E literacy era mais referida a programas de educação de adultos, que introduziram os adultos que perderam ali essa aprendizagem inicial na cultura letrada, né, nos usos da leitura e da escrita. E depois, especialmente na década de 60, houve um boom de estudos culturais que se interessaram muito em saber o que diferenciava uma sociedade que possuía essa ferramenta, essa tecnologia da escrita, das sociedades que não possuíam. Houve uma série de estudos na área da antropologia, da linguística, fazendo esse cotejo entre o escrito e o oral e as implicações sociais, né, de um determinado grupo dispor dessa tecnologia, né, então relacionado então, ao desenvolvimento da ciência, ao registro da história, as formas de comunicação e mesmo de organização do pensamento. Então, aqui no Brasil, a gente usava o termo alfabetização como sinônimo de ensino inicial da leitura e da escrita, e surge
começa a chegar aqui aos educadores brasileiros, né, esses estudos que originalmente estavam sendo feitos no campo da antropologia, da sociologia e da linguística, tratando a leitura escrita como um fenômeno social, ou seja, o que acontece nas sociedades, e mesmo o que acontece com a linguagem, né, do ponto de vista da linguística, quando se dispõe dessa tecnologia de registro através do escrito. E o que esses estudos alertaram também para os educadores, e por isso não foi à toa que os educadores se interessaram por essas teorias aí do letramento, né, que vinham como em inglês literacy, é porque eles apontavam que o fato de um certo grupo social usar a leitura no escrita não dizia respeito só ao fato de que todo mundo sabia ler e escrever. Tinha uma série de elementos ali que eram mais do que a parte chamada cognitiva, saber ou não saber ler e escrever, ou quanto se sabia ler e escrever. Tinham outros aspectos de valores, de poder, de distinção, que estavam dados, né? E que, então, esses estudos sociológicos, antropológicos, começavam a perceber, quer dizer, até um determinado período da história, saber ler e escrever não era necessariamente um diferencial de uma classe dominante do ponto de vista econômico, né? Então, você tinha, por exemplo, aqui no Brasil, colônia ali, grandes proprietários de terras que tinham lá sesmarias enormes e eram analfabetos, não tinha problema nenhum, eles eram senhores de terra, eles eram poderosos, sendo analfabetos, isso não tinha problema. Então, vai se percebendo que tem uma série de questões que dizem respeito a valores, a relações sociais, que estão ligados ao uso da leitura e da escrita, né? Então, o que é importante para os educadores perceberem, então, que ao introduzir uma pessoa no mundo da escrita, é lógico que para a pessoa ser introduzida de forma autônoma, ela mesma podendo realizar a escrita e a leitura, ela tem que dominar a parte cognitiva. Mas não é só isso, ela também vai desenvolver uma série de valores, ela vai fazer certos usos da escrita e da leitura, ou vai fazer outros, isso depende de uma socialização mais ampla, que extrapola o cognitivo. Então, era muito importante se chamar atenção. Principalmente, essa socialização, ela costuma acontecer, às vezes, de forma para crianças de classe média, crianças que já estão numa cultura letrada, já nasceram numa cultura letrada, de pais letrados, essa socialização acontece quase que espontaneamente. Então, de fato, a escola só prestava atenção no cognitivo. Quando a escola tem que trazer para o mundo da escrita, para o mundo letrado, crianças que vêm de culturas orais, aí que se dão conta de que tem uma socialização no mundo da leitura e da escrita que precisa ser feita, e que ela não acontece naturalmente como acontecia com crianças que nasceram em ambientes letrados, em famílias que já usavam a leitura e escrita. E aí, então, a importância do conceito de letramento, ou seja, de que a criança é preciso Está me ouvindo, Vera? Está familiarizada com as situações em que se usa escrita, que tipo de linguagem é usada na escrita que é diferente da linguagem oral. Tudo isso, crianças, ao se alfabetizarem, aí tratando a alfabetização como essa introdução, né? Aí são com treinamento sistemático para a criança, de fato, adquirir, ou adulto, né, aqueles que não se alfabetizaram de criança, se apropriar dessa tecnologia, isso tem que se dar concomitante a uma ampliação, né. Hoje a gente pode dizer que mesmo pessoas analfabetas, ou famílias mesmo, ou grupos sociais, têm algum contato com escrita, né, mas muitas vezes esse é um contato muito restrito, é só para fazer uma lista, para fazer uma anotação. Então, quando se fala em letramento no ambiente educacional, a gente está dizendo fazer uma socialização desses educandos, crianças, desde a pré-escola, durante o ensino fundamental e mesmo adultos, socializá-las em práticas letradas
diversificadas, para ele, de fato, ter um acesso rico, né? Então, ler literatura, ler jornal, o uso da leitura escrita para fazer um planejamento, para fazer um registro, aí, e conhecendo, de fato, todas essas possibilidades que a tecnologia da escrita abre para aqueles que dominam a tecnologia e estão inseridos numa cultura letrada e ter uma perspectiva ampla, né, desse universo. Então, Vera, a gente tem, nos últimos tempos, falado muito de que temos que trazer para dentro da escola a escrita que circula nos ambientes, que circula na cultura. Uhum. E aí, ontem eu fui para uma cidade muito pequenininha, no meio lá da Dutra, e andando por aquela cidade, eu vi que cidade que tem pouca escrita. Então, as lojas, as casas comerciais não estão etiquetadas, as ruas não tinham placas, eu não vi uma banca de revista. E aí eu fico pensando, qual é a escrita que circula neste lugar? E como é que você traz experiências, o quanto precisa de uma escola suprir essa ausência que tem nos grupos sociais do entorno. O que você acha disso? Então, eu penso assim, né, porque de fato, quer dizer, a cultura letrada ela é ampla, né? Então você tem essas coisas comerciais, sinalização, você tem as escritas especializadas dos setores dos médicos, dos advogados, dos contadores, né? E eu acho assim que a escola acaba desenvolvendo também o seu letramento característico, ou seja, aquela história, né, dos textos de cartilha, do beabá, é uma linguagem que a escola cria para ensinar a ler e escrever. Isso também é uma coisa cultural, isso também faz parte do letramento. É o chamado letramento escolar, né? Então, responder a um questionário, fazer prova, os livros didáticos todos fazem parte desse universo do letramento escolar, que é natural. Todo o universo social cria suas próprias formas de letramento, suas linguagens específicas, etc., né? Agora, o problema que a gente tem é quando esse letramento escolar é muito empobrecido, ou seja, o que é visto como... Porque toda a aprendizagem, ela envolve uma certa mecanização, uma certa repetição. Mas se a educação for só repetição, for só exercícios repetitivos e só memorização, ela se torna pobre, né? Então a gente reclama muito de um letramento escolar empobrecido e que só enfatiza a cópia, a repetição. Por outro lado, a gente pode ter um letramento escolar rico, ou seja, qual que é a diferença? É que vai procurar dialogar e mostrar diversas modalidades de texto, diversas práticas de leitura possíveis, justamente para ampliar esse universo. Essa ampliação é necessária porque, mais uma vez, como você comentou, para grupos sociais, para crianças, jovens adultos, que já vivem em ambientes altamente letrados, que já têm essa diversificação à mão, né? Fica muito fácil, quer dizer, se a escola fizer o treinamento cognitivo, essa criança vai ter mais chance, ou esse adulto, de sozinho mesmo ir buscando e encontrando experiências criativas e desafiadoras de leitura e de escrita. Porém, se esses alunos, né, se esses educandos estão num ambiente em que os usos são muito restritos, e a escola apresenta uma coisa muito restrita também, aí fica, de fato, uma coisa muito limitada, né? Agora, eu acho que, de qualquer forma, esse trabalho para quem está iniciando, né, está em processo de alfabetização, que está iniciando o domínio das ferramentas de leitura e escrita, essa passada pelas formas de leitura e escrita que existem no mundo, seja naquele contexto específico, mesmo que sejam restritas, é importante, porque algo deve ter, né, mesmo nesses municípios mais longínquos, quer dizer, o que nós temos? Você já viu um jornal, tem jornal, já viu, serve para embrulhar, serve, né, assim, o jornal é velho, é do dia, você tem que ir pegando para ir, vamos dizer, esse educando e percebendo, se apropriando e raciocinando e pensando sobre o que existe disponível no seu meio ambiente. Mas, lógico, é fundamental que a escola amplie, né? E aí é importante que a gente tenha um sistema nacional de educação
que propõe, né, que afirma que é direito de todos, isso quem afirma é a própria Constituição, que é direito de todos uma certa educação, né, acesso a certos conhecimentos, e aí, então, acho que é papel do currículo nessa área de alfabetização e leitura, determinar quais são as experiências que todos têm que ter acesso, estejam na zona rural, na zona urbana, né? Então, não é uma questão de homogeneizar, mas é de criar um tecido comum de experiências leitoras que todos os cidadãos terão. Lógico que uns virarão literatos, outros virarão contadores, outros virarão médicos, uns vão gostar de ler por prazer, literatura, outros vão gostar de ler poesia, escrever poesia, outros não, né? Mas todos tiveram a possibilidade de experimentar essas linguagens, e isso só a escola pode garantir a todos, né? Então, a ideia... que essas experiências anteriores, essa diferença de experiências que essas crianças têm nas famílias, ao chegar à escola com essas diferenças, isso pode estar sendo o motivo pelo qual as crianças têm tido dificuldade em se alfabetizar? Não, eu acho que todas as crianças trazem a diversidade, a gente tem que considerar até como um fator positivo, né? As pessoas trazem experiências diversas, evidentemente, algumas trarão mais familiaridade já desde o berço, vamos dizer, com os livros e com práticas, já vi o pai e a mãe lendo um jornal, lendo um livro, e crianças que não trazem isso, trazem outras coisas, né? Trazem memórias de histórias contadas, e o papel da escola é trabalhar com esse conjunto de conhecimentos que as crianças trazem, e introduzi-las nessa tal cultura comum que é o currículo que vai determinar. Não, cada um traz sua diversidade, vai colocar a sua até pessoal, não só de grupo social, mas assim, de pessoa mesmo, né? Vai fazer a sua apropriação particular, mas a escola tem que garantir esse solo comum, né? E eu acho que é muito importante a escola não deixar a diversidade, que é uma coisa positiva, se transformar em desigualdade, né? Então, uma escola rica para quem já é rico, então, uma criança que vem de uma família abastada, muito letrada, vai ter várias experiências com literatura, com jornal, com a ciência, e a criança que vem de uma família com menos recursos, de uma comunidade mais isolada, desse ponto de vista, que tem menos acesso a materiais escritos, à internet, essas coisas, vai ficar com um letramento mais pobre, porque a escola só faz exercício de cópia, só um tipo de texto muito banal, não mostra uma diversidade de textos, né? Então, esse é o grande drama da escola brasileira, porque a nossa sociedade é muito desigual, né? Você tem muita diferença entre regiões, entre capital e regiões mais de interior, rurais. Às vezes mesmo uma cidade grande que não é mas que não seja capital, você não encontra uma livraria, né? Então, são desigualdades brasileiras, uma certa concentração dos recursos econômicos e culturais que o Brasil precisa enfrentar, está melhorando, e eu acho que as tecnologias da comunicação ajudam bastante, né? Porque agora a gente está tendo um novo suporte de textos escritos através também da comunicação via tecnologias, né? O computador, e agora cada vez mais os celulares também. Mas a gente sabe que mesmo o acesso a essas tecnologias também é desigual, então a escola tem esse papel sempre importantíssimo, que é de criar essa cultura comum, e para isso fazer reverter as desigualdades, respeitando as diversidades, mas não transformar em desigualdade. Vera, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos internautas, que continuam enviando perguntas na plataforma do letramento. Então, vamos para a pergunta da Rubiana Almeida. Quais as práticas que contribuem no processo de alfabetizar letrando? O que é alfabetizar letrando? Eu acho que é você trabalhar de forma integrada,
compreensão desse termo é esse, de forma integrada, os aspectos cognitivos e que envolvem o domínio mesmo da tecnologia, entender que a escrita é a representação do som das palavras e que existem regras ortográficas e todo esse processo, que às vezes é demorado, né, e vai sendo cada vez mais aperfeiçoado, com uma aprendizagem das práticas, ou seja, você criar a oportunidade desses educandos, as crianças desde a pré-escola, passando pelo ensino fundamental e ao longo de toda a vida, adultos que estão se alfabetizando, se escolarizando mais tarde, realmente poderem vivenciar situações de uso da leitura e da escrita, e que esses usos sejam ricos, sejam diversificados, para ser realmente uma abertura de universo, e não um fechamento numa espécie de um beabá ali, que realmente constrange, né? Às vezes até a criança que vem de uma cultura oral muito rica, em contato com a natureza, ouvindo histórias dos antigos, está com um universo cultural muito mais rico, e a escola vai lá e começa beabá, bé, 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 e só textos muito limitados, com conteúdo muito pobre, né? Às vezes a escola tem que usar algum texto, alguma palavra assim, para tratar do B e do C, que isso também faz parte. Eu acho que a gente também não pode negar que a escola, por ter esse papel de transmitir e de forma sistemática conduzir um aprendizado, às vezes vai criar uma situação, um exercício, que não é a linguagem real, né? Mas isso acontece em qualquer, né? Você vai aprender piano, tem certas peças de piano que são feitas para você exercitar seus dedos, não são a música ainda feita para deleitar como arte, né? Então isso é natural que exista, mas não pode uma criança, né, ficar só a vida inteira ou ao longo de todo o seu aprendizado do piano, ficar só fazendo aquelas escalas, aquelas coisas e não ter a vivência maravilhosa de tocar uma música, de conhecer um Beethoven, um Villa-Lobos, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa, quer dizer, a escola tem que trabalhar esse ensino, às vezes até com tarefas repetitivas, até copiar isso, né? Mas sem perder a dimensão de propiciar vivências, né, de uso da leitura e da escrita que sejam ricas e sejam estimulantes, né? No caso das crianças, o lúdico tem que estar sempre presente, a fantasia, a brincadeira. Eu acho que para essas crianças é muito importante tudo isso, né? Esse mundo da fantasia e o mundo da brincadeira. À medida que a gente começa a trabalhar com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, a relação com o mundo real, com os jovens e com os adolescentes, a sociabilidade ganha uma importância, já estava presente desde a criança, então as trocas, as cartas, as redes sociais, e à medida que os jovens e adultos, cada vez mais a coisa da informação também, lógico que tudo isso é importante para a criança, para o jovem, para o adulto, e o adulto também gosta de sonhar, gosta de conto de fada, mas vamos dizer, são as ênfases que em cada momento da vida vão se tornando estímulos, né, para a aprendizagem e para que esse educando, de fato, enfrente a dificuldade que no início, de fato, representa ler, porque no começo ler é penoso, porque ele vai soletrando, ele não tem tanta fluência, então, de fato, precisa haver estímulos para que esse percurso seja realizado. Acho que esse equilíbrio em exercícios que preparam para dominar qualquer aprendizagem que é penoso, pode afastar, quando ele vai ficando sem sentido, ele pode afastar muito as pessoas do conhecimento, né? Eu fico pensando, quando você disse, eu me lembrei, eu fiquei anos tentando aprender piano, mas eu só ficava nos exercícios. E aí foi desanimando, e fui me afastando de uma coisa que poderia ter sido muito prazerosa, né? E nessa história de fazer exercícios preparatórios, às vezes sem sentido, que preparam os dedinhos, eu acho que a escola está vivendo um momento um pouco complicado de como é que eu equilibro as atividades de sistematização, elas são necessárias, não são necessárias, com as atividades mais amplas da leitura de história, de atividades com os textos. E na história, quer dizer, dos últimos 40 anos, eu acho que a gente pode dizer que
tivemos 4 grandes movimentos de como se alfabetiza. E hoje eu acho que a gente vive um conflito entre a parte da sistematização e essa parte mais geral do trabalho com as funções sociais da escrita. Como é que você vê hoje as práticas? Elas estão mais pendendo para um lado, para o outro? Como é que você vê isso? Eu vejo que existe meio um impasse mesmo, uma certa crise, porque você tem uma certa crítica, você tem aí um grande, vamos dizer, predomínio ainda às vezes de atividades só mecânicas, só de repetição e de cópia, né? Isso você está chamando de sistematização. Agora, você já tem, acho que totalmente generalizado, uma crítica a isso, de que isso não é politicamente correto, não é o desejável, então, pelo menos, uma tentativa de buscar coisas, mas também, às vezes, pouca clareza de que essas coisas precisam ser combinadas, né? Eu acho que o bom, em todos os casos, a educação é sempre a boa educação é sempre o resultado de um equilíbrio adequado entre o desafio e uma coisa que não é tão desafiante, porque também isso é tão desafiante. Se já pusessem para você, talvez, para tocar uma peça de Bach, também você talvez estivesse desanimado, você não tinha técnica, ficava uma coisa tão impossível, né? Agora, qual é o equilíbrio entre um desafio de fato instigante e uma coisa, às vezes, que até acalma, quer fazer um exercício mais mecânico, mais tranquilizador, que você sedimenta, um exercício que o aluno pode fazer como lição de casa, porque isso não vai exigir um adulto ajudando, orientando, né? Agora, esse é a grande arte, a grande ciência da educação, da gestão do conhecimento na sala de aula e da dinâmica da sala de aula, que é esse bom equilíbrio entre o desafio e a sistematização, a você, vamos dizer, assentar aquele conhecimento através da repetição e o momento em que aquela repetição já não faz mais sentido e que agora vamos a um novo desafio, né? E eu sinto que, infelizmente, até porque a gente, às vezes, sem querer, acaba reproduzindo essas desigualdades sociais que a gente tem no nosso país, e às vezes o professor, em vez de puxar seu aluno para cima, acaba ficando com uma atitude paternalista que puxa para baixo. Isso está muito alto para o meu aluno isso não está no nível dele, e acaba deixando para aqueles alunos que precisariam de mais estímulos da escola para crescer, para se desenvolver, acaba para essas crianças colocando só aquelas atividades mais repetitivas que não são desafiadoras, né? E isso existem pesquisas no mundo inteiro mostrando que aqueles currículos, aquelas práticas educacionais que desafiam cognitivamente, que realmente põem problemas, que não tem a resposta já pronta, que é só decorar e aplicar, são de fato aqueles alunos que depois têm melhor desempenho nos testes, no seu desenvolvimento aí como profissionais. Você acha, então, que a maneira como os professores representam seus alunos determina ou influi na forma das atividades que eles oferecem, nas interações que eles estabelecem? Eu acho sim, eu acho que é muito importante, eu acho que geralmente até por boa vontade, né? Os professores querem cuidar dos seus alunos, querem protegê-los de dificuldades maiores, acabam tendo essa posição que a gente chama paternalista ou maternalista, né? E não colocam os desafios que, sem eles, a aprendizagem não ocorre, né? O equilíbrio também entre o estímulo e, ao mesmo tempo, a frustração, porque se o aluno também não vê seus limites, ele não quer superar, né? Esse desejo de superar, de aprender mais, também implica em você reconhecer, não, isso eu não sei, eu vou ter que me esforçar mais, né? E a gente sente, às vezes, essa vontade de deixar o aluno meio protegido, vamos dar o que ele já sabe para ele não se sentir mal de estar errando, né? Mas é preciso saber reconhecer isso e avançar, né? O avanço, o crescimento, ele é instigante, então muitas horas ele vai apaixonar, ele vai emocionar, e outras horas vai ser duro, e esse equilíbrio é que o bom professor sabe fazer e faz com sucesso, e consegue que crianças vindas de qualquer ambiente social consigam aprender e realizar um
uma trajetória escolar de sucesso e prazerosa, né, no geral. E esses professores, apesar de que geralmente têm mais trabalho, porque pensar em atividades desafiadoras é sempre mais exigente, porque aí o aluno levanta a mão, professora, como é que é? Eu não sei, e agora? Como é que eu vou ler essa história? Eu não sei, é comprida, como é que vai fazer? É muito mais fácil você passar uma lousa inteira e mandar o aluno copiar, e aí o professor senta 1 hora, né? Mas eu vou te dizer, esse professor que fez os alunos avançarem vai ficar muito menos cansado, porque não há nada que canse mais do que um trabalho sem resultado. Agora, quando a gente trabalha, às vezes vira uma noite trabalhando e faz, mas depois tem um resultado maravilhoso, só a alegria e a realização de ter feito aquele trabalho aplaca o cansaço, porque você tem uma satisfação moral, né? A pior coisa é esse cansaço moral de trabalhar e não ver resultado. E a gente vê, às vezes, os professores tendo essa frustração, porque além de fato, terem jornadas cumpridas, muitas professoras trabalhar a jornada dupla e trabalhar em 2 escolas, ainda tem esse cansaço moral de não ver resultado no seu trabalho, porque seus alunos não vão bem na prova, os seus alunos, de fato, não aprendem a ler e escrever como era esperado para aquele estágio da escolarização que eles estão. E aí, né, Vera, acho que fica uma coisa difícil para a professora, quando você diz, enche a lousa de atividade e manda copiar, é um professor que supõe um aluno com autonomia que não precisa tanto dele. E na hora que ele precisa fazer a intervenção para ajudar o aluno a compreender o desafio, a buscar respostas ou a construir um raciocínio, é muito mais exigente, né? Eu preciso de um professor que se desgasta muito mais. E às vezes eles estão bastante cansados para aguentar essa interação mais exigente, né? Tem uma pergunta aqui da Andréa Aires, que ela está considerando assim, crianças de pré-escola, de lares letrados, ou que tiveram muitas experiências com a escrita, e que chegam à escola já com uma boa base de letramento. Sabem o que é escrita, para que ela serve, compreendem seus usos em muitos contextos. E a pergunta dela é, como é que essas crianças, vivendo esse processo de escolarização, quando começam a compreender o sistema de escrita, podem terminar o ciclo de alfabetização sem serem letradas? Estou tentando entender a pergunta dela. Parece assim, que tem um letramento inicial bom, e na escola, ao iniciar o processo de alfabetização, elas vão se distanciando dessas atividades com mais função, onde a escrita tenha mais função. Acho que é essa a pergunta. Entendemos? Qual é a pergunta? Não, se eu entendi de fato, quer dizer, eu acho que é uma coisa problemática, essa criança, mais grave ainda, quer dizer, e eu acho que acontece não é poucas vezes, porque às vezes, porque é uma cultura que a gente não conhece, a gente acha que essa criança tem uma cultura pobre, mas às vezes crianças de famílias não letradas, de pais analistas, tem uma riqueza cultural, oral, maravilhosa, linguística, né? Nem todas, tem outras que não, que de fato tem uma limitação, uma privação maior, mas tem umas que vêm com um universo muito rico e que é importante o professor reconhecer. Agora, realmente é uma tristeza, é uma perda de capital social, de capital simbólico de uma sociedade, que crianças, ao entrar na escola, têm uma restrição do seu universo e não uma ampliação, que é o que a escola deveria oferecer, né? Não só criar uma base comum, mas que para todos essa base comum seja uma ampliação do que seria o seu universo restrito do seu universo familiar. Mesmo para crianças de classe média, urbana, ir para a escola tem que significar uma abertura, conhecer também o que está acontecendo, se essa criança é do Rio Grande do Sul, o que vive, como é a Amazônia, como vivem as crianças na Amazônia, como vivem as crianças no Polo Norte, enfim, para toda criança, mesmo aquelas que vêm de universos mais letrados, a escola tem que significar uma ampliação,
né? Agora, o caso de crianças que têm alguma dificuldade cognitiva, né, ou da aprendizagem mesmo, que eu fiquei na dúvida se eu também estava preocupada com isso. Bom, mas em crianças que têm essa vivência letrada, mas não se alfabetizam, por exemplo, não conseguem dominar individualmente a ferramenta da leitura e da escrita, aí você pode ter N problemas. Você tem crianças que aprendem mais rápido ou menos rápido, mas eu acho que se a gente olhar o conjunto, os casos mais graves de uma dificuldade de aprendizagem são minoritários, né? E você tem em ritmos diferentes, um ano depois, um ano antes, as crianças, a tendência é que elas aprendem, que elas dominem esse recurso da leitura e da escrita de forma autônoma, né? Então, é uma questão da escola ver com aqueles alunos com que o método que está sendo trabalhado não está ajudando, que outra forma essa criança pode ser ajudada num grupo menor, com atividade no pós-turno, ou mesmo num grupinho separado ali durante o próprio turno de aula, enfim. São aquelas estratégias que aí acho que as escolas têm que estar preparadas e ter autonomia para organizar, para prestar os apoios para aqueles que estão ficando defasados, para que, de fato, mais uma vez, a experiência escolar seja um enriquecimento, uma ampliação para todas, né? Para aquelas que têm mais facilidade e para as que têm um pouquinho menos de facilidade, ou mesmo que têm dificuldades importantes. Todo mundo é capaz de aprender e todo mundo tem direito de ter na escola uma oportunidade de crescimento intelectual, emocional e ético, social. Vera, temos uma pergunta da Adriana Vieira. E a pergunta dela é: como é que qual é o impacto das práticas de leitura e de escrita nos meios digitais para o processo de alfabetização das crianças? Eu tendo a supor que vamos dizer, eu acho que primeiro assim, a gente vê um pouco quando o advento da imprensa, quando a escrita era apenas manual, né, aqueles escribas na Idade Média que copiavam livros à mão, não existia imprensa, né, as máquinas de imprimir. Quando surgiu a imprensa, se imaginava que ia ter uma revolução. Depois, quando surgiu a televisão, achou que ia ter, né, que a imprensa ia morrer. Eu acho que a gente tem agora uma tecnologia poderosa que provavelmente, dadas as suas características, mudarão a forma como as pessoas leem. Porque tem essa coisa do hipertexto, tem a leitura na tela que é diferente da leitura no papel, ela permite outro tipo. Vai ter ganhos e perdas, talvez. Né? A gente ainda tem muita gente estudando isso, mas eu acho que ainda é historicamente recente para a gente compreender todas as consequências. Mas eu acredito que é uma nova possibilidade, que as formas anteriores não desaparecerão. Eu acho que da mesma forma que o advento da televisão, a popularização da televisão não fez como esperavam, né, alguns teóricos aí das comunicações, que fosse acabar com o impresso, que íamos voltar a uma sociedade tribal, só oral, só que agora via televisão. Isso não aconteceu, né? E o que a gente vê é que um veículo, né, um suporte de escrita acaba dialogando com o outro, então você vê que a televisão vende o livro através da novela, e você começa a ter uma interação. Agora, certamente, a predominância, né, da leitura no digital, em meio digital, cada vez mais presente na vida das pessoas do que a leitura do impresso em papel, vai trazer algum tipo de diferença cognitiva na forma como se lê, né? E na própria linguagem escrita, na forma, tudo isso vai ter modificações. E eu acho que é importante os professores estarem atualizados, estarem acompanhando, discutindo com os seus alunos, porque eu acho que sempre os mesmos problemas continuarão acontecendo, né? No fundo, as diferenças, novos elementos entram, mas alguns elementos permanecem, né? Assim como na cultura do impresso, a gente tinha a baixa literatura, a literatura mais popular, a literatura mais erudita. Na internet, você vai ter os usos mais sofisticados da internet, com os usos mais banais, né? Então, você tem o próprio Facebook, né, que é um espaço, uma espécie de praça pública ali,
onde diversos postos se expõem, que de fato é revolucionário em termos das possibilidades de você publicar, né, e se comunicar com pessoas dos mais diferentes lugares, você tem usos mais limitados de pôr uma foto e de curtir coisas já prontas, e você tem pessoas de fato são verdadeiros editores e põem conteúdos sofisticados ou menos sofisticados, pessoais, profissionais, fazem campanhas políticas, fazem, enfim, pregação religiosa, qualquer coisa ali pode ser feita. Então, da mesma forma que no escrito você tem de tudo, né? Você tem a literatura religiosa, a literatura pornográfica, enfim. A gente vai ter um pouco nesse sentido das diversas dimensões culturais, isso vai meio se reproduzir na internet com a diferença, com algumas diferenças novas que são próprias dos meios digitais e da internet, que é essa coisa do instantâneo, a coisa do hipertexto, né, de você ir clicando e abrindo, e ao mesmo tempo uma certa tela mais restrita, né, diferente do livro que de alguma forma você está olhando todo o texto ou jornal, e eu acho que essa capacidade de publicar com tanta facilidade que o meio da internet, o meio digital favoreceu, realmente tende a fazer uma mudança importante, e aí é mais no sentido de abrir possibilidades novas e novas formas de instigar as pessoas e incentivar as pessoas a se tornarem leitores e escritores proficientes. E aí, quer dizer, se a gente puser na mão das crianças tablets, celulares, com aplicativos, onde tenham textos, onde a criança escuta a história e muda a página da história quase intuitivamente, poderia ampliar o letramento das crianças? Isso seria uma ampliação de repertório? Sônia, eu não sou especialista propriamente nessas novas tecnologias em literatura infantil, mas eu tendo a acreditar que a gente tem que explorar os usos pedagógicos dessas tecnologias, porque uma coisa é o Facebook ou a internet do jeito que ela está para qualquer usuário, e que a criança, 2, 3 anos, já vai começando a enfiar a mão e querer mexer, e já mexendo, né, já dominando algumas coisas. Outra coisa é o uso pedagógico estruturado, então, por exemplo, uma história contada e lida, com certo interesse pedagógico aí de colocar o texto escrito ao lado de um áudio. Tudo isso acho que são possibilidades muito interessantes, né? Muito interessantes que precisam ser exploradas e analisadas, né? Agora, sempre, e eu acho que a gente também não deve esquecer, e que sempre as relações pessoais, também o contato direto, eu acho que por mais que a gente tenha computadores contando histórias, o texto e a voz do artista mais maravilhosa, nada substitui aquela contação de histórias de interação presencial, de interação face a face, em que a criança pode interromper o narrador ou perguntar uma coisa para o narrador da história, o contador de história. E eu acho que isso que é também deslumbrante aí na nossa cultura, na nossa humanidade, né? Eu vejo assim, os jovens totalmente tecnológicos, que já nasceram nesse mundo do polegarzinha, né? Porque tudo é aqui no polegar, né? Passando todas as informações, por outro lado, se deslumbram com a ancestralidade dos griots, e ficam maravilhados e querem fazer a trilha dos griots, que são aqueles contadores de histórias ancestrais da cultura africana. Então, isso que é genial, né? A gente não achar que uma coisa substitui a outra, mas que são enriquecimentos que a gente pode ter, sempre atento para ver o quanto que alguns mecanismos aí podem estar representando de fato uma ampliação, e vamos dizer, ampliação das nossas potencialidades humanas, e quanto certos mecanismos estão sendo usados para nos limitar, para nos dominar, para nos colonizar num universo limitado, porque a gente vê que também a internet, as tecnologias, elas ampliam as possibilidades para o bem e para o mal também, né? Hoje a gente vê que pela internet, pelo Facebook, a gente é monitorado por empresas, porque esses ainda, né, a gente espera que algum dia a gente tenha um Facebook público, que não seja
dominado, né, por um proprietário, que é o Facebook, ele tem um dono, né, que faz uso o que quiser daquelas informações, vende para o Obama, faz o que quiser, né, mas no futuro a gente pode ter redes sociais de fato públicas em que você não tem esse uso, mas por enquanto a gente pode ter esses instrumentos sendo usados para te jogar produtos, né, eles já veem qual é o seu perfil, veem que você gosta disso, começam a jogar, incentivar, a gente vê nos celulares também, oferta de produtos de baixa qualidade, piadinhas que tem que pagar, horóscopo, enfim, todos abre essas possibilidades. Eu acho que a escola tem sempre que ter esse papel do olhar, mostrar as possibilidades positivas e alertar também para os problemas e para as limitações e para os riscos, né, que todos os meios têm, os meios impressos, os meios orais e agora as tecnologias. E aí, mais ainda que a gente precisa formar o leitor crítico, né, capaz de receber a informação e questionar aquilo que está recebendo. Pois e aí, falando em leitor crítico, tem muitas perguntas ligadas ao nosso grande educador, o professor Paulo Freire. Uhum. E aí, vem duas perguntas para você, nesta mesma linha. Qual é a formação política, né, a questão política ensinada pelo Paulo Freire? Como é que isso tem espaço hoje? E ligando a isso, a outra pergunta do Pedro Aguiar, então uma é do Sócrates Magno e a outra é do Pedro Aguiar. O método sociolinguístico de alfabetização em Paulo Freire é um dos caminhos para alfabetizar letrando? Olha, o que eu acho que o Paulo Freire teve uma coisa muito genial, assim, que a metodologia dele, o método que ele criou ali na década de 60 teve muito efeito, impacto mundial, foi ter percebido, porque a gente vivia ali naquela década de 50, 60, aquela coisa do desenvolvimentismo, que era só dar algumas ferramentas para os países pobres, que os países pobres iam se desenvolver, ficar ricos igual aos países ricos, né? Uma dessas ferramentas era a alfabetização, acabar com a chaga do analfabetismo, como se o analfabetismo é que gerasse o subdesenvolvimento, a pobreza, e não fosse resultado dele, né? E eu acho que o que o Paulo Freire ajudou a mostrar é que não é a ferramenta em si da leitura e da escrita, quer dizer, o que adianta, né, naquele que nós estamos falando da década de 60, ainda o Brasil ainda muito fortemente rural, né, mas se industrializando, mas ainda com uma população rural grande, se você desse a leitura, a técnica da leitura escrita para aqueles camponeses com quem Paulo Freire estava se relacionando no começo da carreira dele, fosse magicamente transformar esses camponeses em pessoas modernas, prontas para o desenvolvimento, conscientes dos seus direitos, enfim, né? Isso o Paulo Freire percebeu com a sua sensibilidade social e política que não funcionava assim, que a leitura e a escrita era uma ferramenta, sim, poderosíssima, e toda a sua carreira começava, então, com uma campanha de levar e de democratizar o acesso à leitura e à escrita para adultos analfabetos, nas zonas rurais, mas ele percebia que essa ferramenta não ia ter sentido se esses trabalhadores, se esses agricultores, se esses adultos não tivessem motivados para fazer novas leituras do mundo. Por isso que ele falava, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Quer dizer, ele precisava ter uma compreensão da sua realidade, precisava ter o desejo de mudá-la, o desejo de ampliar seus conhecimentos, para então aquela ferramenta que ele ia adquirir nova fazer sentido, senão não fazia sentido na vida dele. Que sentido ia fazer leitura escrita para aquele agricultor no semiárido, na década de 60, que ali nem televisão tinha e não tinha praticamente nenhum contato com a cultura escrita? Qual o sentido daquela ferramenta se ele já não tivesse despertado para a necessidade de pensar sobre sua realidade, se conectar com outros grupos sociais e pensar um projeto de país, né? Tudo isso é o que o Paulo Freire brilhantemente percebeu, né? E nesse sentido aí a gente volta para a ideia do letramento, apesar de que naquela época que o Paulo Freire trabalhou, essa teoria do letramento estava construída e apropriada pelo campo educacional dessa forma, né? Mas por outros caminhos ele percebeu o mesmo, né?
que você precisa ter uma motivação, você está posicionado no mundo como um sujeito ativo, né, para adquirir essa nova tecnologia, ela fazer sentido prático para você, e de fato você internalizar aquilo na sua vida. Aí a questão do letramento também tem sentido, porque essa criança, no caso nosso aqui das crianças, né, aplicando esse pensamento de Paulo Freire para a escola regular comum, tem que estar motivada a aprender, tem que estar desafiada a construir novos conhecimentos, a saber o que acontece em outros países, a descobrir o que está dentro daquele livro, né, para assumir o desafio de fato, aprender a ler sozinho. Para isso, ela tem que ter ouvido a professora contar histórias, ela tem que ter visto adultos que ela admira usando a leitura e escrita, sendo pessoas leitoras, para ela também sentir esse desejo. Eu acho que tem essas correlações, né? E eu acho que apesar de não ter usado o conceito de letramento, que o Paulo Freire fez, e hoje a gente pode fazer uma leitura, usando a ferramenta, né, dessas teorias do letramento para entender o que o Paulo Freire propunha, era isso. Eu acho que um outro elemento muito significativo do Paulo Freire foi que ele rompe também a ideia do poder, né, porque a leitura, a cultura escolar, a cultura letrada vem sempre com essa ideia assim, a cultura dominante, é a cultura do rico, e que o pobre entra já envergonhado, uma pessoa que, o analfabeto já vinha envergonhado de ser ignorante. Ele fala, não, você não é ignorante, você é um portador de cultura, a sua cultura você é válida, você conhece o mundo, você tem história, você tem uma linguagem oral. Isso também foi genial no Paulo Freire. Ele começava com o trabalho de fazer o educando reconhecer que ele era um ser portador de uma cultura, para que então esse novo elemento cultural, que é a leitura e a escrita, pudesse se integrar nesse mundo de cultura, e ele se perceber como um ser ativo, e não como um ser passivo, que ia lá receber algo de fora, que era a cultura válida dos ricos, dos outros, que agora ia ser doada para ele, para que ele se tornasse algo que ele não é, né? Então aí tem a diferença política enorme, né, que eu acho que são as grandes sacadas geniais que o Paulo Freire teve e que tornaram ele esse educador de nome internacional que ele é, essa referência até hoje, independente do método, né? Porque o método que ele usou de palavra geradora, dividindo em sílabas, quer dizer, serviu, e a gente sabe que os métodos tiveram sua história ao longo, né, da história da educação, e todos eles, de alguma forma, cumprem o seu papel de ensinar, né, mas nenhum é nesse sentido, assim, a supremacia de um método sobre outro ainda é bem controverso do ponto de vista científico, né, mas o que a gente sabe é que mais importante no Paulo Freire não era esse método, que, enfim, existem outros métodos globais, vivências de linguagem, etc., e que o importante era, no Paulo Freire, é justamente essa visão política da necessidade do educando se sentir sujeito, para, de fato, se apropriar daquelas aprendizagens novas e da ferramenta da escrita, especificamente, né, para atuar no mundo e para ser ativo com ela e para ser criativo. Fera, a gente poderia continuar aqui conversando um tempão, né, com essa nossa última tópico. A gente poderia falar de multiletramentos e de como essa cultura periférica precisa entrar e ser considerada dentro da escola. Falando de todas as questões dos métodos de alfabetização, eu queria indicar para as pessoas que nos assistem, na plataforma de letramento, a gente tem um infográfico que mostra as várias práticas de alfabetização e de letramento nos últimos 40 anos. Acho interessante que as pessoas entrem e olhem. E aí nós vamos para uma última pergunta, que nós combinamos o nosso tempo de conversa até às 3, já estamos quase passando, mas a pergunta é a última, é da Simone Bispo. Ela diz o seguinte, que os resultados do INAF 2011-2012 mostram que durante os últimos 10 anos houve uma redução do analfabetismo absoluto e da alfabetização rudimentar,
e um aumento do nível básico de habilidade de leitura e escrita. Entretanto, é visível que a proporção dos que atingem o nível pleno de habilidades manteve-se inalterada, praticamente 25%. Esses dados reforçam a necessidade de investimento na qualidade, já que o aumento da escolarização não vem sendo suficiente para sanar tal situação. Como o governo vem fazendo esse investimento? Na sua opinião, que políticas devem ser colocadas em prática? Cumprida. Tá, até explicar para quem não conhece, né, o INAF é uma pesquisa que é a Ação Educativa, que é a ONG onde eu trabalho, junto com o Instituto Paulo Montenegro, que é uma ONG ligada ao IBOP, realiza já há 10 anos, medindo os níveis de leitura e escrita da população jovem e adulta, de 15 a 64 anos, né. Então é interessante porque no INAF a gente vê tanto o que a escola foi capaz de fazer, né, para que as pessoas se tornassem usuários da leitura e da escrita, quanto que depois, ao longo da vida, como profissionais, ou donos de casa, o caminho que esses jovens e adultos percorrem depois da escola, se a leitura escrita de fato é incorporada na vida deles como parte, né, de uma ferramenta como qualquer outra, né, que eles usam no dia a dia ou não, né, então nesse sentido é muito interessante. Mas o INAF confirma que a escola realmente é a grande agência de letramento, né. Tem várias outras coisas que influenciam, né, então a pessoa tem um trabalho que exige a leitura escrita, mas tudo isso, a escola é fundamental, é a grande agência de letramento, isso de fato o INAF confirma, o que vários outros estudos teóricos também reconhecem, né, você ter esse espaço focado principalmente durante a infância, adolescência, a juventude, né, especificamente introduzir você de forma organizada e ampliada nesse mundo da escrita é fundamental, né, uma escola de qualidade, mas os dados do INAF também mostram que apesar de ser essa grande, e a escolarização vem fazendo muito no Brasil, apesar de todos os problemas da escola brasileira, o INAF mostra que um ano a mais que aquele adulto tenha de escolarização, estatisticamente faz uma diferença, ele sabe um pouquinho mais do que, apesar de tem as exceções, você tem pessoa que nunca foi na escola e que sabe ler e escrever, mas são as exceções, olhando o geral da população, a média da população, um ano a mais de escolarização faz diferença, e a política pública tem que pensar no coletivo, não nas exceções, né? Então, a escola continua reforçando esse papel importante, mas a gente vê que ela ainda está muito aquém, porque esse nível pleno aí, que nesses últimos 10 anos que o INAF vem medindo, continua só um quarto da população, não é assim o nível pleno de um doutor. O nível pleno é o que a gente espera que o aluno saia do ensino fundamental, sabe ler um texto, sabe fazer uma correlação de causa-consequência, quem disse o quê, fazer uma análise, uma interpretação ali, de 8ª, 9ª série, né? Então é isso que o INAF está medindo, e a gente vê que são poucos os que ao longo da vida mantêm, ou jamais adquiriram, ou adquiriram de uma forma, mas não se tornaram leitores e pararam de usar essas habilidades regridem, porque o alfabetismo é igual a qualquer outra habilidade, se a pessoa não se torna um leitor mesmo, ela podia até na escola ser bom aluno e fazer direitinho, mas depois que não tem aquela exigência do professor, da prova, ela vai parando de ler e escrever e acaba perdendo um pouco dessas habilidades, né? Então, o INAF mostra que, de fato, é importante, isso não é pouca coisa, a gente ter conseguido diminuir tanto o nível de analfabetos, de ter trazido mais pessoas para um nível básico, que é ler um texto simples e localizar uma informação, né? Mas, infelizmente, não conseguimos fazer aí que mais do que um quarto da população tenha um alfabetismo pleno, que é ler um jornal, não é ler o texto de física quântica, é ler um jornal e entender o que está no jornal, entender, saber comparar uma manchete, se está correspondendo ao conteúdo da matéria, esse tipo de coisa, uma análise um pouco mais crítica, mas que todo leitor, e aí considerando essa cultura que a gente vive, deveria saber, né? A gente sabe, infelizmente, ainda que além da escola tem outros fatores, quer dizer, a gente trabalha também, uma coisa importante, a gente tem todo um campo a ser explorado, que o INAF trabalha, uma associação, porque na vida adulta isso é muito forte, a associação entre o letramento verbal e o numérico, que a gente chama de numeramento também, porque no dia a dia, todos os elementos aí,
compras, está tudo, a leitura escrita e a informação numérica, ela tá unida, né? Então, no INAF a gente percebe isso, que a escola tem feito mais, tem sido até mais sucesso em ajudar as pessoas no letramento verbal, né, do que na matemática, em que a classe social, a exclusão econômica ainda tem uma importância ainda maior, quer dizer, de fato, aquelas pessoas que têm menos poder aquisitivo acabam também se desenvolvendo menos nesse letramento quantitativo, aí, porque tem menos oportunidades de ter conta em banco, de fazer essas operações que envolvem a matemática do dia a dia. Então, essas coisas interessantes, acho que é também todo um outro campo a explorar, né, Sônia, que a gente também, cada vez mais a sociedade contemporânea pede para a gente conectar os universos, os conhecimentos, e essa coisa dos conhecimentos quantitativos, numéricos, com conhecimento, com a linguagem verbal, né, com aquilo que a gente tradicionalmente entende como alfabetização, está cada vez mais conectado nas ciências, na tecnologia, e a escola precisa estar cada vez mais antenada e integrar esses conhecimentos e fazer um avançar, vamos dizer, apoiando aprendizagens nos outros campos, né? Vera, estamos terminando a nossa conversa, foi ótimo, acho que foi bastante esclarecedor para todos que te ouviram. Esse debate, essa nossa conversa vai estar na íntegra na plataforma do letramento e no site do SEMPEC. Todas as perguntas que não puderam ser feitas, nós vamos te encaminhar e responder para os nossos internautas. E muito obrigada, e já podemos marcar outras conversas, que essa abre muitos outros assuntos. Sônia, certo? Eu também agradeço muito a oportunidade de estar batendo esse papo, temas tão interessantes, agradeço muito a você, Sônia, ao SEMPEC, e aí essa iniciativa da plataforma do letramento, que certamente vai contribuir para que todos nós, professores e alunos, tenhamos oportunidades mais enriquecidas e desafiantes de usar a leitura e escrita e as tecnologias. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Muito obrigada, boa tarde para você. Obrigada, tchau, tchau. Até logo.